Pronto? Está compartilhado? Está compartilhando. Então, nós vamos falar de uma entidade que é o cisto de pâncreas, né, dividida em cistos verdadeiros do pâncreas e os IPMNs. São entidades cada vez mais que aparecem no nosso consultório com as melhoras dos métodos de radiologia. E nós vamos falar um pouquinho de como tomar decisão em IPMN, tá? Então, ver bem como é que a gente pode fazer para tomar decisões quando esses casos chegam. Chegam muito no consultório. A gente vai tomar essas decisões sempre baseadas nas melhores evidências. Então, como eu falei, a gente vai dizer para vocês aqui agora quais são as evidências que a gente usa para ganhar a confiança do nosso paciente e ele querer ficar com a gente. Então, essas evidências servem, como eu falei, para assegurar pacientes familiares e ter uma segurança jurídica também quando você decide não operar um cisto de pâncreas e se ele virar câncer depois, ou quando você opera e não é câncer. Vamos ver como é que a gente faz isso daí. A gente vai se limitar a falar desses cistos epiteliais. Agora nós estamos falando da primeira parte, não são os IPMNs. Esses cistos não têm comunicação com o ducto principal. Então a gente vai diferenciar entre seroso, mucinoso e IPMN. Vamos começar então. Primeira pergunta quando a gente faz. O paciente chega no consultório da gente com cisto de pâncreas, a primeira coisa que a gente tem que ver é se esses pacientes, esses cistos, têm ou não comunicação com os ductos pancreáticos. Então, o ducto pancreático principal ou secundário. Eles podem ou não ter comunicação. Se eles tiverem, eles são chamados de IPMN, neoplasia mucinosa ductal do pâncreas, e se eles não têm, a gente chama de cisto de pâncreas. Às vezes, esse diagnóstico não é fácil, tá? Então, quando você olha essa lesão, a gente está vendo a via biliar, o víscero embaixo nessa tomada. Isso pode ser um cisto seroso, mucinoso, ou então uma dilatação do ducto secundário. Como é que a gente sabe o que é isso? Então, um radiologista que tem que ser um radiologista do aparelho digestivo, ele tem que trabalhar essa imagem para que a gente possa ver. Então, quando ele trabalha e roda a imagem, a gente vê que existe sim uma comunicação desse cisto com o ducto principal e ele se trata de um IPMN de ducto secundário. Então, a gente, para ter o diagnóstico de certeza, a gente precisa ter uma ressonância. Essa ressonância vai informar as características do cisto, o local onde ele está presente, e se tem algum componente sólido que capta contraste, que é um sinal de péssimo prognóstico dentro do cisto, ou se ele é uma doença dessa instabilidade do epitélio ductal que a gente chama de IPMI. Vamos começar a falar um pouquinho dos cistos de pâncreas. Então, quando eles não têm comunicação com o sistema ductal, a gente pode dizer que ele é seroso ou então mucinoso, são os dois tipos mais comuns, né? Como é que a gente faz essa diferenciação? Então, o diagnóstico de cisto seroso é uma lesão que é benigna, é mais ou menos de 10 a 30% dos cistos em geral. É uma lesão benigna, ela pode ter uma cicatriz central em 30% dos casos, mas 70% ela pode não apresentar essa cicatriz. E você tem o cistoadenocarcinoma mucinoso. Então, o cistoadenoma seroso pode se diferenciar em cistoadenocarcinoma seroso, mas é raríssimo isso, tem menos de 10 casos na literatura. Então, aqui está um cisto seroso clássico, tá? Então, ele tem essas imagens como se fosse um faveolar, tá? Normalmente, ele está na cabeça do pâncreas, aquele grandão com essa cicatriz aqui, como foi descrito. Mas eles podem também ser uniloculares. Então, esse é um cisto seroso na cabeça do pâncreas unilocular. Ele pode estar também no corpo do pâncreas, tá bom? Então, ele pode se apresentar de diversas formas. Então, aqui também é outro cisto seroso no corpo do pâncreas, tá? Na cauda do pâncreas. Ele pode estar em qualquer lugar. O cisto mucinoso, né? Então, o cisto seroso, dentro a gente tem como se fosse uma água de coco, mucinoso como se fosse uma gelatina. Ele corresponde a 20 a 42% dos cistos. Ele é muito mais comum no sexo feminino. Você diz que existe um epitélio, um estroma ovariano é quem compõe o epitélio desse cisto, mas existe também o cisto mucinoso em homem, que é considerado uma entidade diferente, mas com as mesmas características em termos de patologia. A sintomatologia, normalmente 25% desses pacientes vão apresentar sintomatologia, a maioria é assintomática. Essa sintomatologia pode ser pancreatite. A localização mais comum é no corpo e cauda, o seroso é mais na cabeça, mas, de novo, ele pode estar em tudo quanto é canto. Na imagem, ele pode ser macrocístico com componente sólido, pode ser septado, calcificação periférica. Então, aqui nós estamos vendo um de colo, aqui nós estamos vendo um de cauda, aqui nós estamos vendo um de cabeça. Então, apesar de que se fala que o cisto seroso é mais comum
na cabeça do pâncreas, ele pode estar em qualquer lugar, e o mucinoso, mais comum na cauda, mas ele pode estar em qualquer lugar. O cisto é mucinoso ou seroso? Então a gente fica às vezes sem saber, não tem como a radiologia afirmar, a não ser que a imagem seja típica de cisto seroso, que é aquela primeira que a gente viu na cabeça do pâncreas favela. Quando isso não é possível diferenciar, a gente pode fazer uma ecoendoscopia. Então, ecoendoscopia é uma endoscopia normal, endoscópio normal. Na ponta dele você tem um aparelho de ultrassom. Então, a gente está vendo aqui, ele chega lá pertinho, aqui está uma lesão na cabeça do pâncreas, aqui saindo a agulha para biopsiar essa lesão. Tá? Então, ele vai pertinho. Aqui é um aparelho, a agulha que faz essa função, tá? Agora você tem os aparelhos para fazer a core biopsy, que você pega mais material, não é tão fina, mas quando é na cabeça do pâncreas, a gente vai no estômago ou no duodeno para colher esse material, tá? Essa punção. E quando é no corpo, a gente vai mais, no corpo e na cauda do pâncreas, a gente vai na parede posterior do estômago e colhe do mesmo jeito esse material. Então é um exame relativamente recente, técnico dependente, a gente precisa ter alguém que realmente saiba fazer esse exame para a gente ter uma maior precisão. Quando você coleta esse fluido para se decidir se ele é mucinoso ou seroso, a gente vai depois ver que os principais marcadores são o antígeno carcinoembrionário, né, o CEA, e a amilase. Então, esses são os principais marcadores. E a gente vai olhando, por exemplo, no cisto mucinoso, tá? O CEA está elevado, a amilase não, né? No cisto seroso, a gente vai ter que o CEA está baixo e a amilase também está baixa. Então, o que vai diferenciar de um cisto seroso para mucinoso, basicamente, é o nível do CEA, tá? Desse marcador tumoral. Nos casos sintomáticos, eles são mucinoso, sintomático, comprimindo o estômago, então não tem dúvida que é cirúrgico. Esse também é um seroso, que ele cresce, são vários cistozinhos, né, como se fosse até uma massa sólida, impedindo a drenagem da bile e obstruindo o ducto pancreático. Então, nesses casos, a cirurgia é mandatória, não tem discussão. Então, vamos começar a ver como é que a gente toma essas decisões do que fazer nesses cistos, né, de pâncreas seroso e mucinoso. Então, 2012 teve um consenso em Fukuoka, todos baseados em trabalhos retrospectivos, mas quando você vai ver um trabalho, você tem que analisar, às vezes, por exemplo, um trabalho retrospectivo de série pode ser extremamente útil se eu quero saber a incidência de linfonodos comprometidos, a taxa de malignização desses cistos. Então, para você ver isso, você não tem que ter um estudo prospectivo randomizado, você tem que ter uma grande coorte e uma observação de longo tempo. Então, esse consenso decidiu que cistos menores do que 3 centímetros, uniloculares, sem componentes sólidos, eles podem sim ser acompanhados. Como é que foi tomada essa decisão? Baseado em que a gente toma a decisão de acompanhar esses cistos, né? Então, por exemplo, nesse trabalho do Memorial, então a coorte com 539 pacientes, onde nenhum cisto menor do que 3 centímetros sem componente sólido foi maligno, tá? Então, a gente vê assim, baseado primeiro nesse trabalho. Depois tem todos esses trabalhos que mostram uma taxa de malignização baixíssima quando esses cistos são menores do que 3 centímetros e não têm um componente sólido. Então, esses podem ser observados. Recentemente, o Guideline Europeu, 2018, ele observou que cistos menores do que 4 centímetros poderiam ser observados. Então, o Guideline Europeu aumentou esse número de 3 centímetros para 4 centímetros, tá? Então, ele acha que fazendo isso, baseado em que ele fez isso? Ele fez isso baseado em que, quando ele faz isso, ele aumenta a sensibilidade. A gente vai mostrar mais adiante. Mas, alguns trabalhos também mostram que cistos assintomáticos menores de que 3 centímetros podem ser malignos, mas esses trabalhos são a minoria. O consenso diz que se você tem um cisto menor do que 3 centímetros, sem componente sólido, nós estamos falando de que sem comunicação com os ductos pancreáticos, se ele é seroso ou mucinoso, a gente pode aguardar sem precisar fazer a endoscopia. Essa decisão, no entanto, deve ser sempre compartilhada com o paciente. O paciente vai dizer, é impossível isso virar câncer? Não, mas a gente não indica a cirurgia nessas condições. A gente só indicaria a cirurgia em cistos maiores do que 3 centímetros, segundo o guideline de Fukuoka, ou maiores do que 4 centímetros, segundo o guideline europeu, ou com um componente sólido de qualquer tamanho. Então, se o cisto tiver 2 centímetros, mas com uma componente sólida que capta contraste, ou seja, existe uma parte do cisto que é sólida,
né? Aí sim, esse doente é cirúrgico. Então, baseado nisso daí, a gente criou esse algoritmo, né? Os cistos sintomáticos todos vão para a cirurgia, mas quando você tem um cisto de pâncreas, você olha, você tem um cisto seroso clássico, aquele que a gente mostrou primeiro, cheio de favelação na cabeça do pâncreas, às vezes tem uma cicatriz. Se ele é clássico, a gente pode observar, porque, como a gente viu, os cistos serosos, eles não viram câncer, eles não malignizam. Uma taxa muito pequena, você vê até hoje, menos de 10 casos. Se esse cisto é indeterminado, você não consegue dizer se ele é seroso ou mucinoso, e ele é menor do que 3 a 4 centímetros, a gente está autorizado a observar. Não precisa fazer endoscopia, não precisa tomar nenhuma medida, porque a gente já viu aí esses trabalhos autorizando a gente só observar esse cisto. Acima de 3, menor do que 3 no guideline de Fukuoka e maior do que 4 no guideline europeu. Se eles têm mais do que 3 ou 4, 3 então um guideline ou outro, tá? A gente faz uma ecoendoscopia com punção. Se for seroso, a gente vai observar, porque o seroso não vira câncer, tá? E se ele for mucinoso, a gente vai operar. Então está bem claro, se ele é seroso clássico, observa. Se ele é indeterminado, a radiologia não consegue dizer, mas ele é menor do que 3, a gente não precisa fazer a endoscopia, só observa. Se ele é maior do que 3 ou 4, a gente indeterminado, a gente faz a punção, se for seroso, observa, mucinoso, cirurgia. E a gente já sabe como é que diferencia se ele é seroso ou mucinoso, pela quantidade de ceia na punção do cisto. Se existe uma suspeita de componente sólido captante na RM, se é captante mesmo, é cirurgia. Se é não captante, a gente vai para a ecoendoscopia, confirmando, a gente leva esse paciente para a cirurgia. Tá? Então, todo componente. Às vezes você tem uma suspeita de que é captante, já o contraste capta, mas quando não capta, isso pode ser somente um plug de mucina, né? E aí você confunde com um componente só. Então, vamos lá, no caso, para a gente decidir o que é que a gente vai fazer juntos. Essa paciente tem 41 anos, assintomática, tá? Então, nós estamos falando só de cisto, não tem nada de PNN. Ela tem 41 anos, assintomática, e tem esse cisto na cauda do pâncreas. Então, aqui está o pâncreas, a artéria, desculpe, a veia esplênica, artéria esplênica, aqui nós estamos na fase arterial, tá? O baço, e aqui está vendo esse cisto, tá? Bem claramente na cauda do pâncreas. A ressonância está dizendo que ele não tem componente sólido nenhum, tá? E ele mede, no seu maior diâmetro, 3,1 centímetros, tá? 3,1 centímetros. Ele é maior do que 3 centímetros. Então, essa primeira pergunta, Cássio, podemos fazer para a Ana? Cássio? Isso, Ana. Então, Ana, nessa paciente daí, tá? Todos os pacientes têm condição de cirurgia. Você ressecaria esse cisto, você observaria somente ou você faria uma ecoendoscopia, Ana? Fala para a gente. De acordo com aquele estudo que o senhor falou, o cisto maior que 3, e no caso, ele pode ser maligno, né? Então, também, acho que ressecaria. Ressecaria. Bruna, ressecaria ou observaria o ecoendoscopia? Teria que ver se tem componente sólido também, né? Não tem componente sólido. Não tem componente sólido. Ah, tem componente sólido, certo. E, se... É porque... A ecoendoscopia deu o quê? Tem? Não, então, aí pelo fluxograma a gente teria que decidir se fazer uma eco ou não. Mas caramba, 3,1 centímetro. Eu não sei se... Se ele for seroso, a gente vai observar. É. Se ele for mucinoso, a gente pode ou não ressecar. Né? Isso. E aí, faz ou não faz a ecoendoscopia ou observa? Eu acho que faz, né? Para saber se faz a eco, se é maior que 3. Faz a eco se é maior do que 3, né? Então, vamos lá. A gente está vendo pelo esse algoritmo, ele entra nesse esquema, se a gente for seguir o algoritmo de Fukuoka, né? Ele tem mais do que 3 centímetros, então a gente faria uma ecoendoscopia por esse algoritmo daqui, tá? Você lembra que a gente falou, mais do que 3 centímetros. Mas se ele for seroso, a gente acompanha, se for mucinoso, a gente resseca. Mas pelo guideline europeu, eu podia somente acompanhar. Tá claro isso para vocês? Ou não? Tá claro, sim. Então eu te falo, né? O Fukuoka 2012, maior do que 3, você tem que tomar decisão.
Já no guideline europeu, você só toma decisão maior do que 4. Então, Certo. se Ana disser que acompanha e não observa, ela está certa pelo guideline europeu. Se Bruna disser que faz ecoendoscopia, ela está certa por aqui, tá bom? Então, várias coisas em medicina não tem uma conduta só. A gente pode ter condutas diferentes, respaldadas pela literatura, tá? Então, esse caso foi feito uma ecoendoscopia, paredes regulares, sem comunicação com o ducto pancreático principal, ou seja, não era IPMN mesmo, né? A lesão tinha 3,27, você vê que um pouquinho maior do que a relatada na ressonância. O cistoadenoma está dizendo que ele é seroso, e quando a gente vai olhar, o CEA é baixíssimo e a amilase pouco aumentada, então classifica realmente como cisto seroso, e a gente não precisa fazer nada com essa paciente. Tá claro, pessoal? Ficou claro. Então, esse é o algoritmo que a gente usa. Nesse caso dessa paciente, maior do que 3 centímetros, foi decidido fazer uma ecoeda, era seroso, a gente só fez observar essa paciente. Esse cisto ele precisa ser acompanhado? Precisa, né? Não precisa ser mais acompanhado, talvez com ressonância. Talvez um ultrassom bem feito a gente consiga acompanhar, porque às vezes esses cistos crescem, né? Então, às vezes esses cistos vão crescer e eles precisam ser operados. Isso aqui é um cisto seroso. E tinha um componente sólido, então a gente tem que acompanhar para ver se ele vai crescer ou não, tá ok? Caso 2, eu não vou discutir, é só para chamar a atenção de uma coisa bem importante, e um erro que pode ser gravíssimo. Tem um paciente de 45 anos, sexo feminino, com história de pancreatite aguda grave há 8 meses, que aparece com esse cisto volumoso na cauda do pâncreas, envolvendo o corpo e cauda do pâncreas. Olha o tamanho desse cisto. Aqui está o baço, a aorta, cavo, feio, tá? Então, te pergunta, resseca, observa ou faz uma derivação cistogástrica, né? Então, quando a gente olha isso, a gente vai ou faz uma ecoendoscopia. Então, a conduta, nesses casos, né, é o seguinte. Quando você tem um pseudocisto, que se forma em 5 a 14% das vezes, o Dr. Cássio vai falar isso mais adiante, a presença desse cisto pancreático num paciente com história de pancreatite sugere ser um pseudocisto, ok? Mas não é certeza. Tem um estudo mostrando de 48 pacientes que tinham história de pancreatite, 23 tinham pseudocisto, e a maioria eram cistos verdadeiros que geraram pancreatite. Você lembrou que a gente fala que esses cistos verdadeiros podem dar pancreatite. Bom? Então, como é que a gente faz para saber isso? A gente vai procurar antecedentes radiológicos. Você chega no seu consultório, tem um paciente, doutor, tive uma pancreatite, agora estou com esse cisto no pâncreas. Se for um pseudocisto grande desse jeito, a conduta pode ser expectante até 6 centímetros, acima de 6 centímetros, é você fazer uma derivação. Mas se ele for um cisto verdadeiro, ele tem que ser ressecado. Então, essa paciente foi feita uma derivação no cisto verdadeiro de pâncreas, o que é totalmente contraindicado, porque os cistos musculosos podem virar câncer. Então, tem alguém com áudio ligado. Se, antes da pancreatite, você tem algumas imagens desse paciente, se ele tinha cisto, se ele não tinha cisto, isso provavelmente é um pseudocisto. Mas se antes da pancreatite ele tinha uma imagem com cisto, isso provavelmente é um cisto verdadeiro do pâncreas, tá bom? Se ele não tem antecedente radiológico, qual é a solução que a gente tem? Ecoendoscopia com punção. Então, pancreatite, fez o pseudocisto, a gente segue esse algoritmo. Se ele tem antecedente, a gente vai ver se tinha cisto, se tinha o cisto verdadeiro, se não tinha pseudocisto mesmo. E se ele não tem esse antecedente, como é a maioria, ele vai para ecoendoscopia com punção, tá bom? Vamos passar agora para IPMN. O que é IPMN? É quando dilata, né, o ducto principal ou secundário. Como é que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico de IPMN é feito toda vez que a gente vê uma dilatação do ducto principal. Por que ele dilata? Existe uma instabilidade epitelial, as células se transformam em células produtoras de mucina, joga a mucina nesse ducto, ele vai dilatando, tá? Pode ser do principal ou do secundário, como a gente vai ver. Mas o principal é que o ducto está dilatado, que a gente está vendo o corpo do pâncreas, a cauda, essa dilatação na cauda do pâncreas do ducto, ele tem que medir 0,3 milímetros, desse ducto aqui tem mais do que 0,3, está dilatado. Então, essa dilatação não pode ter nenhuma causa obstrutiva, porque a causa da dilatação é a produção de mucina, tá bom? Então, o víscero está dilatado e não pode ter nenhum tumor obstruindo isso daí, ok? Então, assim que se faz o diagnóstico de EPNM, ducto dilatado sem nenhuma obstrução, causando essa dilatação. Toda vez que você está diante do EPNM, você tem que pedir 2 exames. Uma ressonância magnética. Então, por que a gente pede a ressonância magnética?
porque a gente quer ver o tamanho do cisto, aonde ele está localizado. Então, aqui a gente está vendo um cisto desse tamanho, localizado na cauda do pâncreas. A gente vai ver se tem alguma coisa captando contraste aqui, tá? Avaliar se tem componente sólido captando contraste ou não. Isso é a função da ressonância, então me dizer tamanho, localização, se tem componente sólido, se tem septo, tá? E uma CPRM. O que é CPRM? É colagem de ressonância, colagem de pancreatografia por ressonância magnética. Nessa fase do exame, tudo que é branco, tudo que é líquido parado, aparece branco. Então, a gente está vendo aqui a vesícula biliar, ó, e o ducto pancreático principal aqui normal, aqui dilatado, e vários cistozinhos. Então, esse exame permite que a gente dê exata dimensão do ducto principal e dos ductos secundários, para a gente classificar os IPMN. Quais são os tipos de IPMN que existem? O do ducto principal. Você diz que um paciente tem IPM do ducto principal quando ele é maior do que 0,5. Então, normal é 0,3. Você admite até 0,5 como ele normal, mas se é maior do que 0,5, você vê que ele está dilatado. Então, se você olhar aqui, ó, a via biliar, a vesícula, e aqui a gente vai ver o víscere. Quando chega aqui, ó, como ele dilata, grosseiramente dilatado. Ele mede 0,7 centímetros. Então, esse é uma dilatação do ducto principal. Tá? Repare que, nesse caso, o ducto também, de novo, vesícula, a via biliar, o ducto do víscero, chega aqui, ele aparece dilatado. Mas olhe como é diferente essa dilatação dessa daqui. Elas são diferentes. Olha como é grosseira, como a parede está irregular, ou como aqui a parede está bem regular. Então, às vezes a gente acha que isso é IPMN, a ressonância não viu nenhuma obstrução aí, zero de obstrução, não tinha nada. A gente levou esse paciente para a cirurgia, foi uma cirurgia feita por robótica, como se fosse IPMN, mas não era. Era um tumor neuroendócrino obstruindo exatamente o canal do víscero, dando essa dilatação. Então, não existia a neoplasia intraductal mucinosa, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O paciente tinha indicação de operar, porque era um tumor neuroendócrino, mas foi uma surpresa, um achado casual na cirurgia, porque nós operamos como se fosse um IPMN. E aqui a cirurgia estava indicada porque era dilatação maior, próxima de 1 centímetro. Isso daqui é um IPMN ducto secundário. Então, a vesícula, a via biliar, ou o ducto principal. Aqui você tem um ducto acessório, né, que drena para a papila menor, e aqui um ducto secundário dilatado comunicando com o principal. Essa imagem está lindíssima, mostrando. Isso é um ducto secundário dilatado. O ducto principal absolutamente normal. Esse é o misto. Então, aqui está a via biliar, aqui está o ducto secundário, que ele mede 1,6 centímetros. Ele encosta no ducto principal, dilata o ducto principal, está 0,6 centímetros. E aqui o ducto principal normal de 0,3. Tá? Então, a gente viu quando dilata só o principal, quando dilata só o secundário e quando ele é misto, porque ele dilata o principal e o secundário. Vamos tomar decisão em IPMN, baseada nas melhores evidências. Então, você tem uma série, como uma doença nova. Essa doença foi descoberta em 86, somente em 96 a OMS reconheceu como doença. O primeiro guideline de tomada de decisão vem aqui em 2006, em Sendai. Né? Em 2011, Foucault, que são os mais importantes que a gente vai falar para vocês. Esse é o professor Máximo Falcone, ele é o chefe do serviço de cirurgia do Hospital São Rafael de Milão. E ele fala que existe uma verdadeira corrida para se achar o melhor algoritmo para tomar decisão em IPMN. Vamos falar para vocês só dos dois principais, onde a gente usa para tomar decisão, que é esse de Fukuoka, que foi feito em 2017, uma evolução já de vários consensos, onde ele diz o seguinte: as dilatações dos ductos pancreáticos têm sinais de alto risco toda vez que tiver icterícia obstrutiva ou pancreatite, então alto risco para malignidade. Nódulos maiores do que 0,5 centímetros captando contraste do ducto principal secundário, então nódulo que capta contraste na ressonância é sempre um fator de perigo, e um ducto principal maior do que 1 centímetro. Então, esses pacientes daí não tem discussão, todos têm que ir para a cirurgia. Então, vamos lá, pacientes ictéricos ou com pancreatite, nódulo captante do ducto principal ou secundário não interessa, e o ducto principal maior do que 1 centímetro. A gente vai ver por quê. Todos eles vão para ressecção. Como é que a gente acompanha esse paciente? Se a gente decidir acompanhar, a gente acompanha pelo tamanho, tá?
Então, 1 a 2 menor do que 1, entre 1 e 2, maior do que 3. Olha como é que acompanha, por exemplo, se ele for maior do que 3. Uma ultrassonografia endoscópica ou uma ressonância magnética a cada 3 ou 6 meses. Então, você imagina um paciente que tem um cisto de pâncreas, ele tem 20 anos, e ele cada 3 meses tem que fazer uma ressonância ou ultrassonografia endoscópica. É praticamente impossível manter um paciente desse. E é por causa disso que a gente tem mais indicado cirurgia em pacientes jovens, principalmente na cauda do pâncreas, que é a pancreatectomia distal, a retirada do corpo e a cauda do pâncreas, tem uma morbidade muito menor do que se fosse na cabeça do pâncreas. Tá bom? Quais são os sinais que a gente deve ficar preocupado? Então, aqueles dali são sinais indicativos de cirurgia. Esses são os sinais onde deixa a gente preocupado, tá? Ducto secundário maior do que 3 para esse de guideline de Fukuoka e agora, de novo, a revisão dele. Ducto principal entre 5 e 9, porque acima de 1 é cirúrgico. Pensamento ou realce da parede, mudança com atrofia do parênquima, mudança de calibre, componente sólido sem realce, porque com realce é igual à cirurgia, estão lembrados, né? Eu falei que pode ter sem realce por um plug de mucina, como se fosse uma mucina acumulada simulando o conteúdo sólido. Se for sintomático, a linfadenomegalia, uma taxa de crescimento de mais de 5 milímetros em 2 anos e um CA19,9 sérico elevado. Então, tem gente que ainda faz função de cisto e vê o CA19,9, não tem função nenhuma. Ele só tem função se for o CA19,9 sérico e não da função do cisto. Então, esses são os sinais que devem deixar a gente com a orelha em pé, tá? E esse que foi acrescentado, por exemplo, 2 milímetros ao ano, uma chance de validação maior. Então, é por isso que a gente tem que acompanhar esses pacientes anualmente. Tá? Então, esse guideline que eu falei europeu é um guideline de várias sociedades que se uniram para fazer esse guideline. E ele diz o seguinte: o ducto principal maior do que 1 ou 0,6. A gente vai ver por que esse número 0,6. E o ducto secundário de 4. Tá? Então, ele aumentou tanto lá o cisto mucinoso quanto o ducto secundário do IPMN para 4 centímetros. E diminuiu aqui de 1 centímetro para 0,6. Ele continua colocando 1 centímetro, mas ele chama a atenção para 0,6. Por que isso? Então, de novo, vários estudos retrospectivos, mas mostrando que o ducto principal acima de 6 milímetros, você tem uma taxa de displasia maligna que chega a 91%. Tá? Então, 91, 30, 56, 59, 49, ou seja, são taxas altas de malignização. Então, o guideline europeu ele deixa essa brecha para você operar acima de 0,6 o ducto principal em vez de 1. Em relação, como a gente falou, ao cisto de ducto secundário, quando ele sobe aqui, você está vendo 3 milímetros, 3, 3, 3, mas quando vai para maior do que 4 milímetros ou 4 centímetros, 40 milímetros ou 4 centímetros, a sensibilidade sobe para 88%. Ok? Então é por isso que esses números mudaram. Então vamos construir agora, baseado nesses dois guidelines, como é que a gente toma a decisão baseada em PMN. A gente viu lá o cisto, vamos ver PMN agora. Se for do ducto principal ou misto, eles são iguais, tá? No comportamento de malignidade. 0,6 para o guideline europeu, 0,1 para Fukuoka, aqui para a revisão de Fukuoka, ou o componente sólido captante na RM é igual à cirurgia, tá? Então, por aí vocês estão vendo, eu pego um ducto de 0,6 e eu estou autorizado pelo guideline europeu a colocar esse paciente na sala, né? Aqui para Fukuoka não, mas é de 1. Se é de ducto secundário, eu vou olhar. Se ele é menor do que 3 aqui para Fukuoka ou 4 no guideline europeu, eu posso observar esse paciente sem ecoendoscopia. Pessoal, ecoendoscopia é um exame caro, técnico dependente, que tem complicação. E eu sempre falo, quando eu estou falando de qualquer coisa, você só pode pedir um exame se ele vai mudar a conduta. Então, se eu não vou indicar cirurgia no ducto secundário menor do que 3 ou 4, eu vou só observar. Se ele tem um componente sólido na ressonância magnética, ele vai direto para a cirurgia, não importa se é ducto secundário ou ducto principal, tá bom? Agora, aqueles sinais preocupantes, a gente não quer que vocês gravem os sinais preocupantes, mas se ele tem algum tipo de sinal preocupante, aí é diferente. Né? Aqueles sinais que a gente falou, ele vai para ecoendoscopia. Se ele tem algum componente sólido confirmado, porque aqui você vê que ele coloca, né, o componente sólido sem realce. Se você confirma o componente sólido, você pulsiona e vem células malignas ou já um câncer mesmo instalado, esse paciente vai para a cirurgia, e se ele não tem nada disso, ele vai para observar.
De novo, essa observação é feita como a gente mostrou, a cada um tamanho de menor do que 1, entre 2, maior do que 3, e essa observação pode ser muito chata. Então, nos pacientes jovens, sem comorbidade, na cauda, com história familiar de câncer de pâncreas, eles podem ser levados para a cirurgia. Então, pronto, as meninas Ana e Bruna. Vamos lá, hein? Sim, pode falar. 78 anos, masculino, assintomático, tem um cisto na cauda do pâncreas, tá? Então, era esse cisto daqui na cauda do pâncreas, tá bom? Aqui o cisto, na cauda do pâncreas. Não tinha nenhum componente sólido aqui, tá, menino? Sem componente sólido. Quando faz a CPRM, aquele exame que eu falei, ó, o ducto principal vem bonitinho, chega aquele de lá, então faz esse saco. E a maior medida do ducto principal é de 1,6, tá? Certo. Então, quem começa agora, Bruna ou Ana? Qualquer um, pode falar. Então, vamos embora. Quem fala ecoendoscopia, observar ou cirurgia? Eu acho que a secção fica maior em 15,6. Tá falhando, não te ouvi direito. Cirurgia ou observar ou ecoendoscopia? Cirurgia. Cirurgia. Quem falou foi Bruna ou Ana, que eu não estou vendo? Bruna. Isso, Bruno. Então, Bruna, você concorda, Bruna? Não, quem falou foi Bruna, aí perguntar se Ana concorda. Então, Ana concorda? Concordo, cirurgia. Então, tem sinal de alto risco? Tem. Ducto principal maior do que 1. Então, isso aí é igual à cirurgia, né? Repare aqui Isso. vocês, ó, quando o ducto principal está dilatado, a frequência de malignidade vai a 61%, tá? Quando ele é invasivo, 43%. A frequência de ele ser invasivo, ser maligno é essa de ser invasivo, 43%, que é uma doença extremamente grave. Então ele está aqui, quando a gente bota aquele algoritmo, ele está exatamente aqui, ó. Ele é do ducto principal, é maior do que 1, cirurgia direta. Então, parabéns, todas as duas que acertaram, tá? Esse paciente foi operado, fez uma pancreatectomia caudal com esplenectomia por vídeo. Ele tinha uma neoplasia papilar intraductal, como a gente viu, de alto grau, multifocal. Ele tinha 8 focos de adenocarcinoma, associada a um adenocarcinoma multiprodutor invasivo do pâncreas, então ele é invasivo também. As margens estavam livres, sem invasão linfática perineural, com 7 linfonodos livres de doença, tá? E o epitélio intestinal. Para que a gente está classificando o epitélio do cisto? Tem sentido isso? Vocês têm que questionar tudo. Quando o doutor Cássio, o doutor Marcelo falam qualquer coisa, vocês têm que estar questionando sempre. Né? Tem que questionar quando o doutor Paulo fala qualquer coisa, você tem que estar questionando. O que é que o epitélio intestinal tem a ver com isso? A gente pode, na punção com ecoendoscopia, ver qual é o tipo de mucina que ele expressa, tá? Na imunohistoquímica. Tá? E marcadores de imunohistoquímica que vão dizer se esse epitélio é gástrico, intestinal, biliopancreático ou concítico. Ah, doutor Paulo, mas para que serve isso? Serve isso porque o câncer, quando ele vem do adenocarcinoma sem PNN, a sobrevida é muito pior. É muito mais grave quando tem sem PNN. Quando ele vem derivado do IPNN, a sobrevida é melhor. E a depender do tipo de epitélio, melhor ainda. Então, a sobrevida quando o epitélio é oncocítico é excelente, melhor com o intestinal, aí vai decrescendo com câncer gástrico ou biliopancreático, ou quando é adenocarcinoma sozinho. Tá? Então, a gente é bom classificar, não muda a nossa conduta, tá? Mas a gente tem como dar um prognóstico melhor para pacientes e familiares, independente disso daí. A gente tem os nossos classificados, não adianta mostrar isso aqui agora, mas nós estamos estudando isso também. Não tem nenhum guideline que indique operar ou não operar baseado nisso daí, tá, pessoal? Não teve adjuvância, até 2017 esse paciente estava vivo sem doença. Até quando a gente tem que acompanhar, você pode operar esse paciente e deixar ele sem acompanhamento? Não, né? Essa foi a aula que a gente deu num curso internacional na SBAD, né? A gente respondeu as perguntas, então eu vou falar só dessa. Qual a taxa de recorrência após o EPM ter sido reparado? Nós operamos esse senhor, qual é a chance que tem de voltar? Né? Então você veja aqui, ó, quando ele é invasivo, a chance de voltar é muito maior, que é o caso dele. Mas não voltou, até 2017, não operamos 2011, 2017 não tinha voltado. Né? Essas lesões podem aparecer 5 a 10 anos após a primeira intervenção. Você veja que você tem que acompanhar longamente. 10 anos depois, novo IPMN em 62% dos casos e nova cirurgia em 18%. Tá? Então, assim, você veja que é uma doença que, mesmo depois que você opera, você tem que continuar, que ela pode voltar
tanto no pâncreas como fora do pâncreas. Quando volta fora do pâncreas, o intestino grosso é o principal foco. Então, a causa de recorrência pode ser a displasia na margem que você deixou, pode ser a multissensicidade, então, ou um tumor já tinha outra lesão que você não viu, porque ele, como eu disse, a estabilidade epitelial pode dar na cauda agora e depois pode dar na cabeça do pâncreas ou vice-versa, ou lesões mesmo metacrônicas. Então, ela aparece outra lesão depois de algum tempo. Então, a vigilância é para sempre nesse paciente, você tem que ficar acompanhando. Caso 2, hein? 67 anos, masculino, assintomático, com esse evidenciando, ultrassom evidenciando cisto na cabeça do pâncreas. E aqui, ó, esse cisto é de quê, hein, Bruna? Cisto de quê? Qual o tipo desse PMN? Principal, secundário ou misto? Bruna? Parece mais misto, né? Esse ducto principal não está dilatado, tá? Sim. Olha como ele está, o calibre todo bonitinho. Ele é de ducto Não? secundário só, tá? Sim. Então ele tem 2,7. Na ressonância, ele não tem componente sólido, tá bom? Então, nós estamos falando de um paciente que tem na cabeça do pâncreas um ducto de 2,7, sem componente sólido. Qual que é a conduta? Fala agora, Ana. Aninha, fala aí. Cirurgia. 2,7. É menor que 3 centímetros, né? Sem componente Ele é sólido. menor do que, ele é menor que 3 centímetros e não tem Sim, componente sólido. Pode observar. Pra observar, né? Isso. Então, pronto. Então, vamos lá para ver o que a gente falou. O ducto secundário ele magniza menos do que o principal, 25%, ele é invasivo em 17%, então é muito menor. E a gente já viu, opera quando ele é maior do que 3 centímetros ou maior do que 4 para 1, se tiver componente sólido. Vamos ver, ele tem algum sinal de alto risco? Nenhum, tá? Ele tem algum sinal preocupante? O ducto é maior do que 3, o ducto principal, não, nada, tá? Não tem mudança de calibre, não tem nada, ele não tem nenhum sinal preocupante. Então, que braço ele fica? Nesse daqui. Tá claro, pessoal? Sim, tá claro. Então, aí você diz assim, mas doutor Paulo, como é que eu posso dizer para o meu paciente que eu posso seguramente acompanhar e que não vai ter problema nenhum, né? É baseado nesses trabalhos, ó. São histórias naturais, como eu falei, grandes coortes. Então, repare essa aqui, ó, 284 pacientes sem sinais de alto risco ou sinais preocupantes, tá bom? A taxa de malignização, 3,2%, 56 meses de acompanhamento. Esse trabalho, 2017, 620 pacientes acompanhados por 5 anos, 1,8 de malignização. 569, 5 anos, 1,4. 5 anos de acompanhamento, 3,2 quando você tem critério de Fukuoka negativo, de alto risco ou preocupante. Olha isso aqui, 2.177 pacientes, 3,7. Então, a gente pode confiar que dá para fazer? Dá. Eles acertam em mais de 97% das vezes, tá bom? Mas, por exemplo, o grupo de Heidelberg, chefiado pelo professor Marco Brunker e aqui com o doutor Tilo Hacker, que fez parte desse trabalho, ele diz o seguinte: a gente opera todos porque tem sim. Você lembra que eu falei que insisto, tinha cisto menor que tem maligno? Tem. Então, ele, baseado nisso, ele diz que opera todos os ductos secundários. Eles já mudaram um pouquinho. Isso foi um evento que nós fizemos lá, aqui é o professor Tilo Hacker, tá? Aqui ele. Tá? Então, nós fizemos um evento em Paraty, onde ele disse que já não estava mais operando tanto assim os ductos secundários, eles estavam sendo um pouquinho mais cautelosos. De novo, a decisão deve ser sempre compartilhada, mas você tem um número para dar. Eu tenho 97% de chance de estar acertando em acompanhar esse hora e não te operar, ou não fazer a endoscopia. Como é que nós vamos com aquele paciente? Estava entre 2 e 3, vai acompanhar dessa forma, tá? Aí você aumenta o intervalo para 1 ano, alternando ressonância e considerar a cirurgia em pacientes jovens, tá bom? Caso 3, ó, esse aqui, ó, 73 anos, assintomático, ultrassonografia com cisto na cauda do pâncreas. Olha o ducto principal, tá? O ducto principal tem 0,85, então ele é menor do que 1 e maior do que 0,6, tá bom? Só que aqui o secundário também está dilatado. Então, esse é um tipo misto, tá bom? Então, é um tipo misto, com ducto principal de 0,8 e o secundário de 1,5 no paciente de 73 anos. Bruna,
cirurgia, ecoendoscopia ou observa? Calma. Acho que, peraí, tipo, acho que cirurgia, porque tá falhando? Tá pegando áudio? Falhou. Falhou um pouquinho. Eu acho que cirurgia, porque o misto, né, segue aquele fluxograma maior que 0,6 centímetros, o componente sólido, vai para cirurgia. Apesar de Não que tem componente sólido, né? Não tem. falta menor, tá, maior do que 0,6 centímetros, mas o secundário Você pode levar para cirurgia. tá, entendi, tá pequeno, né? Não, Não mas sei, repare, o ducto principal está maior do que 0,6. Você pode operar esse paciente? pode, pelo guideline, acho que é europeu. Pode. Exatamente, entendeu? Agora, se a Ana disser que não, eu não quero operar, eu quero acompanhar, ela está errada, eu quero fazer ecoendoscopia, né? Acompanhar não, né? Ecoendoscopia. Ou você faz aqui ecoendoscopia porque tem um sinal preocupante por um, ou você leva direto para a cirurgia. Vamos ver como é que é isso aqui. Então, misto, como eu falei, a frequência de marinização é igual ao do principal. E aí nós vamos ver, ele tem alguma indicação, ele tem sinais de alto risco? Não. E sinal preocupante ele tem sim. Um ducto principal entre 0,5 e 9, tá vendo aqui? Certo? Então, se a gente for considerar esse guideline de Fukuoka, que fala acima de 1 centímetro, esse paciente entra aqui, tem que fazer a endoscopia. Concorda ou não? Concordo. Sim. Meninas? Isso. Ok? Ok. Se a gente for usar o guideline europeu, que foi o que Bruna fez, direto para a cirurgia. Tá bom? Maior do que 0,6. Ok? As duas estão certas. Esse paciente, eu levaria ele direto para a cirurgia, mas ele já veio com ecoendoscopia que mostrava displasia intensa, né? Então, esse paciente entra nesse braço aqui, ó, do Fukuoka. Ecoendoscopia com displasia, ou seja, sinais de malignidade, ele foi para a cirurgia. Esse paciente foi operado também por robótica, 2 horas e meia. A margem deu um processo com displasia de baixo grau. Esse paciente tem uma evolução extremamente favorável. E deu aqui, ó, neoplasia intraepitelial intestinal com displasia de alto grau, margem cirúrgica com displasia de baixo grau. A gente deixou a margem cirúrgica com displasia de baixo grau. A gente pode fazer isso? Pode. Mas um ano depois, olha como é que estava esse paciente com dilatação da cabeça do pâncreas. A gente teve que tirar a cabeça do pâncreas também, porque ele tinha uma dilatação. Então, como eu falei, a estabilidade, um ano depois, a cabeça que estava fininha fica dilatada e a gente tem que operar ele de novo. Aqui outro caso. Esse paciente que a gente mostra aqui, ó, ele tinha 0,7. A gente podia operar pelo guideline europeu, ó, tá? O europeu maior do que 0,6, como vocês falaram. A gente operou a displasia de baixo grau. Quando foi na patologia, a displasia veio moderada, tá? E 2 anos depois voltou doença nesse paciente. O epitélio dele era píleo pancreático, era epitélio ruim. Aí deixou margem. Pode deixar a margem positiva, então a gente pode, se a displasia for de alto grau, a gente tem que ressecar, ou se for moderado, com suspeita de invasivo. Então, eu só tenho que ressecar essa margem, ampliar essa margem, se a displasia for de alto grau ou de grau moderado, com suspeição de ser um IPMN, uma doença invasiva. Aqui, de novo, 2018. Então, se você tem uma displasia de baixo grau, como era o caso do nosso paciente, não tem necessidade de fazer uma ressecção. E a displasia de alto grau, aí você vai ressecando até você ter uma margem livre, tá bom? Aqui, nós vamos mostrar aqui esse último caso, vou dar uma adiantada porque já está na hora do professor Cássio entrar. 75 anos assintomática, e ela tem um VISUG de 0,4, ou seja, o ducto principal é normal, não tem dilatação. Ela tem o ducto secundário 2,3 centímetros, mas não tem conteúdo sólido nenhum. Então, o maior ducto secundário, que é esse aqui, tem 2,3 centímetros. Os outros todos estão abaixo. Então, um principal de 0,4, o maior que tem de 2,3 centímetros. Então, se a gente vai para a ecoendoscopia punção observar, a gente vai de novo para analisar se tem algum critério de alto risco. Não tem nenhum critério de alto risco, concordam? Zero de critério de alto risco. Será que ele tem algum sinal preocupante? Vocês estão vendo algum Não. sinal preocupante aí? Não. Ana e Bruna? Alguns? Hein? Não, né? Então, se ele não tem nenhum sinal Observaria. preocupante, observaria, exatamente. Ele entra nesse braço. O que a gente quer dizer com isso? Que não importa se ele é multifocal ou unifocal, ou se é um só.
O que diferencia se ele é maligno ou não é quando você tem aquelas lesões que a gente falou, componente sólido, maior do que 3 centímetros, e essas lesões devem ser avaliadas separadamente. Vamos supor que a gente tivesse uma lesão de 5 centímetros na cauda, a gente lá tirava a cauda do pâncreas e deixava os outros cistos para não tirar o pâncreas e fazer uma pancreatectomia total. Então, o fato de ele ser multifocal absolutamente indica a cirurgia, tá? Então, você resseca as lesões maiores que 3 ou 4, dependendo do guideline que você siga, ou aquelas que têm um componente sólido captando contraste. Vigilância, cirurgia de demanda e pancreatectomia total somente daqueles pacientes que têm história familiar forte, pai, mãe, irmão com câncer de pâncreas. Aqui é um caso de um paciente que tem uma dilatação total do ducto principal, a mucina saindo aqui, você vê extravasamento de mucina pela papila duodenal, e aí sim uma duodeno-pancreatectomia total, esse paciente tinha um foco sem invasão vascular e perineural linfática, 17 linfonodos negativos. O futuro disso aí, pessoal, a gente vê a imunistoquímica e marcadores de biologia molecular para a gente tentar identificar quais são os cistos que vão ou não malignizar. Por enquanto, a gente tem esses guidelines para se guiar, mas é uma doença que ainda está engateando e com certeza a biologia molecular vai melhorar as chances de a gente estar operando mais ou menos esses pacientes com indicação mais formal. Estou aberto para perguntas aí, pessoal. Cássio, Marcelo, Carmina. Oi. Quando a taxa, o senhor falou que a taxa de recorrência livre, né, é muito, na verdade, é de 5 a 10 anos. A taxa de Ou recorrência. mais de 10 anos, até mais de 10 anos. Pronto, pela margem livre, certo. Aí, esse paciente vai ser acompanhado justamente por conta disso, né? Aí, todos os pacientes têm que ser acompanhados. Aí, segue aquela frequência do... Não, porque você só mostrou do IPMI de secundário, né? Isso, aquela frequência ali é para o IPM de ducto secundário. Quando você resseca esses pacientes, eles têm que, pelo menos uma vez por ano, ter acompanhamento. Certo. Obrigada. Paulo, nenhuma dúvida não, mas é só para agradecer sua presença aqui hoje, né? E todo mundo viu a sua brilhante aula. É sempre muito prazeroso estar com você, tá? Meus parabéns pela aula, não só pelo conteúdo de cisto, mas pela didática, né, excepcional para a gente que é docente, é sempre um aprendizado a mais. Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Prazer enorme estar com vocês. Prazer todo meu. Eu digo sempre que as aulas de Paulo são fantásticas, porque ele consegue juntar a teoria e trazer para o campo prático. Então, a teoria você encontra em qualquer livro, mas essa experiência que ele trouxe de uma forma tão clara, né, que tanto vai facilitar o nosso dia a dia, é uma coisa fantástica. Agora, pelo que a gente viu aqui, Paulo, a gente viu vários casos sempre na cauda do pâncreas, né? Em situações em pacientes um pouco mais idosos, com IPMN, em lesões em cabeça do pâncreas, você tem mudado a sua conduta ou você tem mantido isso aí? Geralmente, assim, eu sei que é um caso que a gente discute sempre com a família, participa com eles, mas passa um pouquinho da tua experiência para eles que estão começando agora a vida. Por quê? Porque, com certeza, a gente está diante da maior experiência em neoplasia cística do Brasil, que é a de Paulo. Não só prática, quanto didática. Então, Cássio, o que é que a gente tem feito? Você tocou num ponto que é extremamente importante. Se o paciente é idoso, com um sinal preocupante, eu não opero esse paciente. Tá? Eu acompanho, faço a endoscopia, tento adiar ao máximo a cirurgia. A gente tem utilizado essa coisa do epitélio, que está fora dos guidelines, como uma coisa a mais. Então, a gente pegou uma paciente, o epitélio dela era intestinal, e a gente colocou para a família, uma paciente tinha comorbidade, e a gente preferiu acompanhar essa paciente. Isso está fora do guideline, mas assim, é como você falou, quanto mais comorbidade, a gente tende a ser mais conservador. Essa diferenciação, adenoma, carcinoma, pode levar até 9 anos. Então, você pega um paciente de 87, 90 anos, você não vai operar um paciente desse, né? Mas se o paciente é jovem, se for na cabeça, a gente opera também na cabeça do pâncreas, né? E se ele for um paciente mais idoso, mais fit para a cirurgia, com baixa comorbidade, a gente também propõe a cirurgia se for um ducto maior do que 1.
Se for sinal preocupante na cabeça, no paciente mais idoso, como você falou, a tendência é sempre a gente fazer a endoscopia e segurar ao máximo a cirurgia. Porque a gente precisa lembrar que as cirurgias pancreáticas são cirurgias de morbimortalidade muito grande, mesmo em mãos bem experientes, né? Então, isso é muito bom a gente saber, ver o que é que deve fazer, mas que a medicina, cada vez mais, ela está mais individualizada. A gente está considerando o tratamento multidisciplinar, discutindo cada vez mais com outros especialistas e individualizando o tratamento, ou seja, pegando todo o nosso conhecimento, todas as técnicas que a gente dispõe e vai ver qual vai se enquadrar melhor naquele paciente. Uma colelitíase num doente de 30 anos pode não ser a mesma coisa de uma colelitíase num doente de 95. Então, Paulo, parabéns pela brilhante exposição, né? E quer começar agora ou quer dar um intervalo, Ana? O Bruna. A gente pode... Podemos começar agora. Eu queria dar só alguns avisos com relação ao sorteio. Pergunta no chat. Bruna, tem pergunta também? Tem uma pergunta no chat. Por que se tolera dilatações maiores em ductos secundários e dilatações menores em ducto principal? Fala de novo que falhou a primeira parte. Por que se tolera dilatações maiores em ductos secundários e dilatações... Está falhando? Então, mas eu entendi sua pergunta. O ducto principal, quando você vai observar, aqueles são estudos observacionais. Você vê que até 70% você pode ter malignização do ducto principal. Enquanto que o ducto secundário, a taxa cai para 25%. Então, é por isso que no ducto principal a gente é mais rigoroso, porque a malignização chega até 75%. No outro é 25%. Então, no outro a gente tem uma tolerância maior de dilatação por causa disso. Todos esses estudos são observacionais. Você tem aquela coorte grande e você observa quem é que foi maligno, quem é que não foi, entendeu? Por causa disso daí. Tá claro? Ficou claro. Vê se Aninha, meu áudio tá funcionando ok? Ou tá travando? Tá sim, Bruna. Tá sim. Pronto. Eu quero, parabenizar pela aula brilhante de Dr. Paulo e agradecer pela presença dele aqui com a gente, mais uma vez, e dar um recado, um aviso, para os participantes, que o link já da presença já está disponível no chat, e ao final da aula, Dr. Cássio, a gente vai fazer o sorteio do livro de cirurgia hepatobilipancreática. Vou apresentar agora o Dr. Cássio Oliveira. Bruna, Dr. Cássio e Bruna, Dr. Paulo são coautores, né, do livro. Então, eu queria só fazer uma coisinha, porque é o seguinte, eu vou ter que sair, né? Eu queria muito, eu adoro estar com vocês e adoro estar com Cássio e Marcelo, são duas pessoas que eu tenho profunda admiração e respeito. E eu podia mentir para vocês, dizendo que eu estou agora com compromisso, não é isso, eu estou na Praia do Forte, em Salvador. A família está toda lá fora me esperando para jantar, então eu vou sair por causa disso. Cássio, meu irmão, um beijo grande, me perdoa não ficar, Marcelo, e vocês, tá, menina? Estou sempre à disposição. E para mim é uma honra estar com vocês, tá? Obrigado, professor. Você é sempre bem-vindo, tranquilo. Um prazer, um abração em todo mundo aí. Na minha cunhada, Henrique, Léo, se tiver por aí, todo mundo. Léo tá aí, Henrique estava vendo aí. É Henrique, eu vi que ele tinha entrado ali. Outro. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Paulo. Então, doutor Cássio Oliveira, médico graduado pela Universidade Federal da Paraíba, com doutorado em Ciências em Gastroenterologia pela USP, residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Gastroenterológica no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, coordenador de serviço de transplante hepático do Hospital Unimed de João Pessoa, diretor científico do capítulo paraibano da Sociedade Brasileira de Cirurgia Digestiva, além de ser professor adjunto em medicina, na UFPB, em FAMENE, coordenador do internato em cirurgia do curso de medicina do CCM, UFPB. Boa noite, doutor Cássio, é um prazer tê-lo conosco hoje. Boa noite, o prazer é tudo meu. E assim, está um pouquinho atrás. Eu já fui diretor do departamento científico, certo? E é sempre um prazer falar junto com o Paulo, meu irmão, onde a gente estudou junto em Pittsburgh, e fizemos uma grande amizade, até que eu chamo a esposa dele de cunhada e ele chama minha esposa de cunhada.
tá certo? Então é sempre um prazer estar junto com ele, estar junto com o Marcelo aqui. E eu digo sempre que é muito difícil falar depois de Paulo. O Marcelo sabe disso. O Paulo, além de um conhecimento intenso, tem uma didática fantástica, tá certo? E vocês ainda precisam ver quando ele está falando, brincando. Ele tem um dom de dar aula com um tom de ironia, de gozação, que transforma o conhecimento numa coisa que parece ser muito fácil. Mas vamos tentar trazer alguma coisa para vocês. Deixa eu aqui compartilhar minha tela. Pronto. Tá dando para ver minha tela? Assim. Tá sim? Então, inicialmente, muito obrigado pelo convite, tá certo? E a mim foi pedido para falar sobre o tratamento invasivo da pancreatite grave. Então, eu vou entrar mais diretamente no tratamento invasivo, porque a gente vai falar mesmo da pancreatite grave. Então, o que é que aconteceu? Então, a pancreatite é a principal causa de internação da doença gastrointestinal nos Estados Unidos. Aproximadamente 250 mil admissões anuais são feitas, o que gera um custo de 2,2 bilhões de dólares, tá certo? E de todos aqueles pacientes que desenvolvem pancreatite aguda, 1/5 deles vão desenvolver a sua forma grave. E desses que desenvolvem a sua forma grave, 20% deles vão a óbito. Então, entre as etiologias da pancreatite aguda, aqui eu vou falar um pouco mais rápido, para me deter um pouco mais no tratamento, a gente tem a pancreatite biliar e a pancreatite alcoólica, que são exatamente responsáveis por aproximadamente 50% a 70% dos casos de pancreatite aguda. Então, o seu diagnóstico é baseado, geralmente, em uma dor abdominal, podendo ser localizada no andar superior do abdômen, irradiando para o dorso, para ambos os hipocôndrios, principalmente a crônica dá mais essa dor em barra, mas a aguda a gente também vai ver. A elevação da amilase lipase, lembrar sempre que a amilase é muito inespecífica, e associado muitas vezes uma alteração nos exames de imagem, podendo aparecer áreas edematosas ou áreas de necrose, quando esses exames são realizados com contraste e geralmente após 48 horas. Então, daí já começa um conceito para a gente que muitas vezes não faz sentido a gente pedir uma tomografia de início quando você suspeita de pancreatite, se o paciente tem menos do que 48 horas de história, tá? Então, a gente vai pelo quadro clínico, vai pelos exames laboratoriais, e na grande maioria das vezes, se o abdômen não estiver tão distendido, não tiver tantos gases, a gente vai optar por fazer um ultrassom, que seria um exame menos invasivo, mais barato, não teria o contraste, que poderia provocar reações alérgicas, ou até quadros de insuficiência renal, ou muitas vezes até a radiação que o paciente seria submetido. E o paciente que tem pancreatite aguda, ele costuma ter um quadro, quando ele vem a ter pancreatite aguda grave e vai a óbito, bimodal, que a gente chama. Ou ele morre nas primeiras 2 semanas por insuficiência orgânicas e pela CIS, e a CIS a gente tem quando vai caracterizar quando o paciente apresentar 2 ou mais dessas características. Uma temperatura abaixo de 36 graus, ou acima de 38 graus centígrados, uma frequência cardíaca maior do que 90 batimentos por minuto, uma frequência respiratória maior que 20 incursões, ou uma PCO2 menor do que 32, e os leucócitos acima de 12 mil, ou abaixo de 4 mil, ou mais de 10% das formas jovens. Então, diante de um paciente com um quadro inflamatório infeccioso, que apresente 2 ou mais características dessas, a gente vai rotulá-lo como sendo portador de CIS. E aí, baseado nisso, nesse quadro clínico e na sua sintomatologia, a gente vai classificar a pancreatite para que a gente saiba o que é uma pancreatite aguda grave. Então, a pancreatite já teve várias classificações. Inicialmente era uma pancreatite leve, moderada e grave ou necrohemorrágica, mas aí teve uma primeira
classificação, uma primeira reunião em Atlanta, e uma segunda que foi revista em 2012, e dividiu a pancreatite em 3 tipos. Pancreatite aguda leve, que é aquela em que o paciente não apresenta nenhum sinal de insuficiência orgânica, tá certo? Uma pancreatite aguda moderadamente grave, que ele vai desenvolver um grau de insuficiência orgânica, seja ela respiratória, cardiovascular, gastrointestinal, que dure menos do que 48 horas, ou uma pancreatite aguda grave, quando ele vai ter insuficiência orgânica que dure por mais do que 48 horas. Então, baseado nisso, a gente vai ter a evolução da pancreatite, ou seja, 80% deles vão ter sem comprometimento sistêmico, cuja mortalidade vai ser muito baixa, em torno de 1%. Em torno de 80% a 85%, em torno de 15% a 20% dos pacientes, eles vão ter comprometimento sistêmico e podem apresentar, então, necrose. Essa necrose pode ser estéril, ou seja, não infectar, cuja mortalidade vai ser baixa, em torno de 5%. Ou, quando essa necrose infecta, algo em torno de 40%, a sua mortalidade vai gerar em torno de 50%, ou seja, dos 40% dos pacientes que tiveram infecção da área necrótica, em torno de 15% a 70%, com a média de 50% deles, vai desenvolver uma mortalidade. E essas pancreatites graves, o que é que a gente vai observar neles? A gente vai observar coleções pancreáticas e peripancreáticas, a gente vai observar necroses pancreáticas, a gente vai observar pseudocistos, fístulas pancreáticas e pâncreas desconectado. Então, o pâncreas desconectado é quando ele ocorre no meio, uma necrose, tá certo? E divide o pâncreas em 2. Então, aqui um exemplo de um paciente, uma tomografia, tá certo? Que a gente vê muita área de necrose, mas, felizmente, esse paciente não teve infecção, e 2 meses de evolução, a gente já vê um quadro importante de regressão da necrose, e, com isso, uma evolução favorável. E quais são os pacientes que a gente vai intervir nele? Bom, então a gente vai intervir, basicamente, vai tentar evitar ao máximo as intervenções precoces. Na década de 70, teve um trabalho muito interessante no Hospital das Clínicas, em que eles realizavam intervenção precoce, com menos de 12 dias, eles randomizaram os pacientes, e eles submeteram esse trabalho, eles submeteram esses pacientes, uns eles faziam intervenção precoce, com menos de 12 dias, e outros eles faziam intervenção tardia, em todos aqueles pacientes que apresentassem necrose pancreática, independente de infecção ou não. Eles suspenderam esse trabalho, teve que ser interrompido, porque eles estavam com mortalidade de em torno de 60% daquelas intervenções precoces contra 12% dos sem intervenções. Então, a partir daí, em nosso meio, tá certo? E a literatura internacional também começou a preconizar que esses pacientes não deveriam ser submetidos a intervenções precoces, exceto aqueles pacientes que desenvolvem síndrome compartimental abdominal. O que é que vem a ser a síndrome compartimental abdominal? O paciente desenvolve muito edema, área de necrose, retenção de líquido, e com isso você tem um aumento da pressão intraabdominal. Basicamente, esse aumento da pressão intraabdominal vai dificultar o retorno venoso, vai comprimir a artéria renal, vai dificultar as incursões respiratórias e, muitas vezes, você necessita submeter esse paciente a uma peritoneostomia. Você inicia com tratamento clínico, com diálise, retenção de líquidos, aumenta o PIP desse paciente, faz diurético, mas se você não conseguir baixar essa pressão, e aí você vai ter gradações dela, leve, moderada, grave, você pode, inclusive, indicar a peritoneostomia, ou seja, você abre a cavidade abdominal e deixa ela aberta durante 24, 48, 72 horas para tentar enxugar esse paciente e conseguir fechar com a pressão baixa.
Aqueles pacientes que, mesmo em vigência de pancreatite, numa fase inicial, precoce, têm associação com colangite aguda. A gente sabe que na maioria dos pacientes que desenvolvem pancreatite aguda biliar, o cálculo impacta na papila. Isso é a teoria de Opp de 1902, quando ele viu a presença do canal comum e viu que aquele cálculo ele pode impactar, provocar hipertensão e, na sua grande maioria, esse cálculo chega a drenar e cair na luz do duodeno. Se esse paciente, o cálculo não drenar, não cair na luz do duodeno, e o paciente desenvolver a associação de pancreatite aguda com colangite associada, então ele deve ser submetido à intervenção, nesse caso, uma papilotomia endoscópica. As insuficiências orgânicas, tardiamente, é precoce, muito difícil de ocorrer, geralmente nas hemorragias digestivas ou em perfurações orgânicas. No caso das intervenções tardias, tá certo? Geralmente são nas necroses, e o que é que a gente tenta coibir? A gente tenta coibir a sepse, a gente tenta tirar tecido necrótico na intratabilidade clínica, ou aqueles pacientes que estão sintomáticos. Você tem uma coleção grande, essa coleção está ocupando espaço, comprimindo o estômago, comprimindo o duodeno, seja ele um pancreático, que a gente vai ver aqui o que é, seja ele um grande pseudocisto, e o paciente não consegue se alimentar. Nesses casos, a gente procura ofertar ao paciente um suporte nutricional, melhorar as condições dele, procura melhorar as condições infecciosas, os desequilíbrios hidroeletrolíticos e submeter o paciente ao tratamento, seja ele cirúrgico ou intervencionista minimamente invasivo. Então, um trabalho mais recente no paciente, a necrose, quando é que a gente vai operar? A gente vai operar naquelas situações que eu acabei de falar, ou seja, quando o doente está em sepse, quando a gente não consegue tratar clinicamente, ou quando ele é sintomático. E quando é que a gente vai procurar operar? Aqui um exemplo de um trabalho, tá certo? Em que ele dividiu em 2 grupos, em que operava os doentes em média mais ou menos 10 dias, ou depois de 3 semanas. E a gente vê que a mortalidade desses pacientes é aproximadamente 2,5 vezes maior os pacientes que são operados precocemente. Daí se conclui que quanto mais você puder postergar essa intervenção, melhor para o seu paciente. Certo? Aqui outro exemplo, mais ou menos a mesma coisa, mesmo com os infecciosos. Se você consegue postergar o paciente com infecção, mas depois de 30 dias a gente vê que a mortalidade, o índice de sobrevida é melhor e a mortalidade costuma ser menor. Então, quais são os objetivos da cirurgia? Como é que a gente vai operar? Quando operar? Naquelas situações. Como operar? Quais são os objetivos que a gente tem na cirurgia? Primeiro, a gente deve tirar todo o tecido necrótico. Isso era um princípio antigo, hoje nem sempre, tá certo? Hoje a gente procura preservar parênquima pancreático viável, e toda a época teve, mas a gente não precisa mais retirar todo o tecido necrótico, mas principalmente o que está infectado. A gente procura preservar o tecido pancreático viável, por isso que você posterga ao máximo. Quando você posterga essa cirurgia, a gente consegue definir o que é tecido pancreático, o que não é tecido pancreático, o que é necrose e o que é tecido viável, então se torna bem fácil. Quem já operou pancreatite, a gente sabe, muitas vezes você sai fazendo como se fosse uma curagem, você envolve sua mão, se estiver operando pelo método convencional, coisa que a gente faz pouquíssimo hoje, você envolve sua mão em gaze e vai deslizando a mão naquele tecido necrótico, e aí você vai tirando grandes quantidades de tecido necrótico, tentando preservar ao máximo o tecido pancreático viável, controlando possíveis fístulas pancreáticas, ou seja, sem aprofundar demais para não tirar tecido viável e não lesar
o ducto principal, e também procurando limitar danos a outros órgãos. Quando a gente opera esse paciente, a gente encontra uma aderência intensa. Marcelo já deve ter operado vários pacientes nessa situação, e é sempre uma abordagem muito difícil, porque os órgãos estão friáveis, estão muito aderidos. A maioria das vezes a gente sai lesando serosa deles, precisa reestruturar, reserosar o tecido. Quais seriam as opções que a gente tem? A gente tem a tradicional necrosectomia cirúrgica, que foi muito utilizada no passado. Hoje a gente já tem a necrosectomia laparoscópica, necrosectomia retroperitoneal vídeo-assistida, a necrosectomia endoscópica ou transgástrica pelo estômago e a drenagem percutânea, que a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Então, aqui um exemplo do que era a necrosectomia cirúrgica que a gente utilizou muito no passado. A gente fazia uma incisão extensa do paciente e saía tirando todo o tecido necrosado que a gente tinha, tá certo? Daí, muitas vezes, a gente lesava outros órgãos, a gente tinha sangramentos intensos, e quando a gente não conseguia tirar todo o tecido necrosado do paciente, ou a gente deixava a cavidade aberta, isso se usou muito no passado, só que com uma mortalidade altíssima. Em seguida, você começou a fazer laparotomias programadas. Então, você abria o paciente, tirava todo esse tecido necrótico, como a gente pode ver aqui. Em 48 horas, você voltava para reoperar esse paciente. Durante a minha residência, nós tivemos um paciente que a gente operou ele 22 vezes para tirar tecido necrótico. Não precisa dizer que ele foi a óbito. Ou, se a gente não conseguisse fechar, a gente deixava a cavidade aberta, muitas vezes a gente botava uma tela só para segurar as alças, certo? Ou chegou-se até a confeccionar telas com zíperes, quando você abria o zíper, colocava, lavava a cavidade e fechava. Hoje, graças a Deus, isso se faz muito pouco. Aqui, um achado final, onde de um pâncreas, tá certo? Praticamente foi retirado aqui toda a necrose, a região retrogástrica, até um tecido um pouco mais viável. Então, se a gente for ver, o que a gente tinha de tecido necrótico aqui, e o que ficou aqui é bem diferente, e isso são cirurgias extensas, precisam ser feitas por pessoas que estejam acostumadas, experientes com a cirurgia pancreática, anestesistas bons, geralmente costuma sangrar bastante, mesmo você mexendo em áreas necróticas, pobre em vascularização, e no final você acaba fechando. Aqui, infelizmente, essa imagem está muito ruim, foi no segundo tempo, quando a gente deixou de fazer as nossas laparotomias exploradoras e começou a fazer essas necrosectomias através da videolaparoscopia. Procedimento muito difícil para entrar na cavidade. Muitas vezes a gente lesava as alças na punção, então iniciou a fazer a laparoscopia aberta, acessava o espaço retrogástrico, ia tirando a região, lavava bastante, uma área muito difícil da gente manipular e que muitas vezes durante a cirurgia eram sangramentos intensos, ou quando a gente não mexia, deixava a área muito friável, mexia ou debridava demais ou não mexia, o paciente tinha a ruptura da artéria mesentérica, e esses pacientes chegavam a sangrar dentro do hospital e morrer dentro do hospital sem tempo de serem levados à sala de cirurgia. Então, a abordagem laparoscópica é uma abordagem menos invasiva e que com isso o paciente começou a inflamar menos e a gente começou a ver que não era necessário retirar todo esse tecido pancreático, todo esse tecido necrótico, peripancreático, tá certo? E pancreático, de uma vez só. Começou uma fase que a gente chama de step-up. Step-up. O que é isso? Quanto menos a gente abordar nessa fase inicial, melhor. Então, a gente aborda as áreas que estão mais contaminadas, tá? E deixa drenos, vai muitas vezes irrigando a região, ou drenos calibrosos, e a gente faz a reabordagem por demanda. Se esse paciente mantiver um quadro infeccioso, você vai lá e reopera o paciente. Se ele não mantiver esse quadro infeccioso, você não tem necessidade de reoperar o paciente.
Aqui, uma terceira abordagem, que é o que a gente chama de VARD, né? Então, que a gente põe o paciente, esse slide foi gentilmente cedido pelo Dr. André Montanini, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Você deixa o paciente em decúbito lateral e você vai entrar praticamente entre o baço e a flexura esplênica do colo, vai abordar a retrocavidade, tá certo? Muitas vezes até com uma ótica urológica de ressecção transuretral, e vai retirando esse tecido necrótico retroperitoneal. Então, essa abordagem, muitas vezes, ela é minimamente invasiva, o paciente não tem agravado a sua resposta inflamatória sistêmica, e muitas vezes você consegue interromper o mecanismo de sepse desse paciente. Em seguida, você coloca drenos, irriga, vai lavando e vai melhorando a condição do paciente. Uma outra abordagem, esse aí já é um caso nosso, aqui feito pelo Dr. Rafael, que é uma abordagem transgástrica, em que ele, através da ecoendoscopia, puncionou esse estômago, levou o paciente para o hospital, porque ele faz a ecoendoscopia fora, introduziu um balão, dilatou a região, acessou a retrocavidade pelo endoscópio e lavou a região, no final deixou uma prótese. Então, aqui, outra situação em que você tem a presença de gás, tá certo? Então, você vai lá, aborda o paciente pela via percutânea, esse aqui foi o Dr. Marcos Barbosa que fez, e você vai lavar essa região, em seguida, tá certo? O paciente melhorou, ele deixou um dreno. Quando o paciente melhorou, no entanto, apresentava muito tecido necrótico ainda retroperitoneal. Esse paciente, depois de 2 semanas, apesar dele ter melhorado o quadro séptico, mantinha PCR elevada, não estava febril, o leucograma diminuiu, mas ela apresentava ainda uma insuficiência renal e ele não conseguia sair do tubo. Então, a gente submeteu o paciente ao tratamento cirúrgico, abriu o paciente, agora numa condição clínica melhor, e fez essa necrosectomia, retirou aí mais de 1 quilo de tecido necrótico. Então, essas são as abordagens que a gente tem para o tecido necrótico. Já nos pseudocistos, a gente pode observar, a gente pode submeter o paciente ao tratamento endoscópico ou a radiologia intervencionista, ou ainda a cirurgia aberta. A cirurgia aberta seria a ressecção, a drenagem interna, a drenagem externa ou a cirurgia laparoscópica. Então, o pseudocisto, se ele, antigamente, todo pseudocisto com mais de 6 centímetros, a gente esperava em torno de 4 a 6 semanas para que ele maturasse a sua parede, ele tivesse uma fibrose, e a gente submetia ele ao tratamento. Se ele tivesse aderido à parede gástrica, a gente fazia uma cistogastroanastomose. Se ele tivesse aderido à parede do adenão, a cistoduodenanastomose, ou em outras situações, uma cistojejunoanastomose. Então, aqui um exemplo de uma cistogastroanastomose, cistojejunoanastomose por videolaparoscopia, certo? Aqui um exemplo de uma cistojejunoanastomose tradicional, que a gente... Aqui está o colo, aqui o mesocolo, tá certo? Então, a gente abre o cisto, aspira, tira todo o material e submete a uma anastomose. Aqui, uma opção cirúrgica, endoscópica, um grande cisto, comprimindo o estômago. Foi realizado endoscopia, punção, dilatado e colocado uma prótese. Com isso, esse cisto tende a esvaziar no estômago e melhorar. E, por fim, as fístulas as desconexões pancreáticas, que são casos mais graves, que o paciente acaba evoluindo com fístulas pancreáticas permanentes, intraabdominal, ascite pancreática, muitas vezes, amilase elevada, e você precisa submeter o paciente a uma fístula enteroanastomose, ou a uma pancreato enteroanastomose. Então, esses são casos mais raros, mas casos mais graves, tá certo? Então, como conclusão, a pancreatite aguda grave, ela vai estar presente em 20% dos pacientes que desenvolvem pancreatite, e desses que desenvolvem a sua forma grave, com insuficiência orgânica por mais de 48 horas, a mortalidade vai ser em torno de 50%.
Nem sempre que o paciente tiver uma necrose, essa necrose é indicação de intervenção. Ela tem que estar sintomática, tá certo? Ela tem que estar ela tem que estar infectada, tá certo? Com repercussões clínicas, levando o paciente à sepse, tá certo? Ou ela tem que estar com intratabilidade clínica. Sempre que possível, o step-up approach minimiza o trauma da intervenção e a mortalidade. Se você tiver opções minimamente invasivas para atuar inicialmente no paciente, é bem melhor. Só que para isso você precisa estar no centro que disponha de todo o equipamento para você intervir. Você precisa ter uma equipe especializada e você precisa ter uma estrutura de pós-operatório, de terapia intensiva que dê suporte para esse paciente. Esse é um paciente que tem que ser visto pelo radiologista intervencionista, pelo cirurgião, pelo endoscopista, pelo intensivista, pelo nutrólogo, tá certo? Aquele cara que faça terapia nutricional do paciente, muitas vezes pelo infecto, para estar ditando as normas de antibiótico, ele às vezes desenvolve infecções fúngicas e a gente precisa dar suporte a fungo. O suporte nutricional nesses pacientes é mandatório, inclusive o mais precoce possível, de preferência pela via enteral ou via oral, para você diminuir dessa forma o índice de translocação bacteriana, porque geralmente as bactérias chegam à área necrosada via translocação. O sucesso no manuseio da necrose infectada é exatamente o controle da sepse. Então, se você consegue controlar de forma minimamente evasiva pela via endoscópica, pelo VARD, que é aquela abordagem retroperitoneal, ou pela laparoscopia, vai ser muito melhor do que você tratar o paciente de forma menos agressiva, e você deve retardar o tratamento o máximo possível. Por quê? Porque você já vai ter recuperação de algumas áreas locais, e você vai ter delimitação, certo, da região necrosada com tecido viável. Então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. E lembrar que, antigamente, a gente abordava esses pacientes, a gente fazia uma necrosectomia extensa neles, tá certo? Muitas vezes morria sangrando, deixava a cavidade aberta, reabordava a cada 48 horas. Em seguida, a gente entrou na fase de menos é mais, ou seja, reabordar só por demanda. E hoje, quanto menos invasivo você puder ir nesses pacientes, melhores. O ideal é que ele seja tratado no serviço em que você disponha de todos esses métodos terapêuticos de abordagem, ou seja, cirurgião especializado, endoscopista capaz de realizar o método pela via endoscópica, radiologista intervencionista, e esse cirurgião deve ter expertise não só em cirurgia pancreática convencional, como também expertise em cirurgia laparoscópica. Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Agora, nunca é igual, e é muito difícil falar no mesmo dia com o Paulo, mas eu estou à disposição para que a gente possa abrir para as perguntas e debater um pouco aqui sobre o caso, os casos. Muito obrigada pela aula, Cássio. Foi realmente incrível. Como é que eu faço agora para descompartilhar minha tela? Aí você vai voltar para o Meet. Certo, minimizei, pronto. Aí, pronto, isso, para a apresentação. Para a apresentação. Isso. Pessoal, vocês podem fazer mandar as perguntas, né, no chat, enquanto a gente faz um sorteio com os participantes que preencheram o link, que estão aqui assistindo a aula. Se o doutor Marcelo e o doutor Cássio quiser falar algumas palavras, enquanto eu vou compartilhando a tela. Agradecer mesmo pelo simpósio, a presença ilustre dos nossos orientadores. Eu gostaria de parabenizar Cássio pela aula dele, né, uma aula muito didática, bem organizada e contribuiu bastante com essa liga, né? Concordo com o que ele falou a respeito da expertise da cirurgia hepatobilipancreática para quem trata esses pacientes e o step by step, né? Começar com métodos menos invasivos até métodos mais invasivos,
porque uma cirurgia muito precoce realmente traz muita morbidade. Mas, Cássio, meus parabéns, e queria aproveitar e parabenizar também a Ana, né, parabenizar todos da Liga, que acho que foi um simpósio muito interessante, 3 dias, várias pessoas referências, Cássio, Orlando, Linhares, Paulo Amaral, José Imar, então só gente boa, que pode passar muitas informações para vocês, principalmente nesse momento. Queria parabenizar também Bruna e dizer que, assim como o Cássio, estamos sempre dispostos a estar contribuindo com essa liga, né, uma área que nós gostamos bastante, né, nós nos dedicamos e pode contar conosco. Com certeza eu faço dessas palavras as palavras de Cássio também. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, doutor Cássio. Pode falar, Ana, doutor Cássio. Deixa eu só dizer uma coisa. A gente precisa ver, com certeza nesses dias, foi o que a gente viu aqui, tá certo? A gente viu que o livro que você vai sortear aí é um livro de uma sociedade que Marcelo faz parte, que eu faço parte, que Paulo faz parte, que a gente é bem atuante e que a gente luta bastante e provavelmente agora a gente vai conseguir transformar a cirurgia hepatobilipancreática não ainda em especialidade, mas em área de atuação. Mas o que é que a gente observa, e com certeza vocês observaram durante esses dias, que a cirurgia hepatobilipancreática é uma coisa extremamente especializada hoje em dia. Você imagine que uma simples colestectomia, aqui em João Pessoa, nas nossas estatísticas do nosso grupo, eu, Marcelo, Zeimar, a gente tem 4 transplantes de fígado, tá certo? Que nos foram encaminhados por pacientes após colestectomia com lesão de via biliar, tá certo? Então, a simples, entre aspas, colestectomia tem complicações terríveis, tá? As ressecções, hoje, é impossível você fazer cirurgia pancreática, cirurgia hepática avançada, se você não tem uma formação em cirurgia vascular. O transplante nos dá isso, com frequência em torno de 1/4 das cirurgias de câncer de cabeça de pâncreas que eu faço, e provavelmente que Marcelo também faz, porque essa é a estatística mundial, a gente faz ressecção vascular, a gente reconstrói vaso, tá certo? Então, não é todo cirurgião do aparelho digestivo que deve estar mexendo com essa área. Se a gente for ver, não é todo mundo que tem capacidade de entrar no retroperitônio para você operar um câncer de corpo pancreático, que teoricamente é mais simples do que operar um câncer de cabeça do pâncreas. Muitas vezes você sai rebatendo o baço, o pâncreas, fazendo a linfadenectomia de todo o retroperitônio, isolando a artéria e veia renal, tirando, às vezes, até a adrenal. Então, são cirurgias, mesmo as cirurgias teoricamente menos complexas, são linhas com um grau de complexidade que existe uma expertise muito grande. As cirurgias hepáticas nem se fala. Então, a importância dessa liga é chamar a atenção para vocês, tá certo? Que a cirurgia hepatobilipancreática é uma coisa fantástica, é uma coisa desafiadora, é uma coisa que nunca vira rotina. Cada ressecção pancreática, cada ressecção hepática é uma coisa diferente. O hilo hepático é a área do organismo que a gente tem o maior número de variações anatômicas. Então, essa liga é de fundamental importância, não só para fazer com que vocês desenvolvam o interesse e o desafio pela cirurgia hepatobilipancreática. Então, eu tenho certeza que eu, Marcelo, tanto a gente está à disposição, como a gente hoje tem um network muito grande a nível de Brasil e fora do Brasil, para fazer essa liga crescer cada vez mais. E agradeço bastante a contribuição não, né? Vocês realmente são orientadores presentes, apoiando a liga e realmente ajudando nesse network que é tão importante para a medicina, que ninguém faz nada sozinho, né? Sempre precisa uns dos outros. E, doutor Cássio, para finalizar, tem uma pergunta aqui no chat, antes do sorteio, que é de Rayane Nunes, pergunta o seguinte: no caso de pancreatite biliar,
pode ser realizada colestectomia associada ou ela será realizada em outro momento? Veja só, a pancreatite aguda biliar, ela costuma ser cada vez mais grave, tá certo? Então, quando a gente vai falar em medicina, Paulo falou ali níveis de evidência. Então, a gente não tem quase nenhum nível de evidência 1A em cirurgia hepatobilipancreática, como tem muito pouco em medicina. Agora, deve-se se tratar a pancreatite, tá certo? Melhorar a condição clínica do paciente e quando ele tiver curado ou recuperado da pancreatite, antes da alta do paciente, você submete ele à colestectomia, para evitar que ele tenha um novo episódio. Ou seja, colestectomia antes da alta. Tá certo. Muito obrigada. Excelente. Agradecer mais uma vez ao Dr. Marcelo Gonçalves, né, por ter patrocinado esse livro, por ser um orientador tão solícito, né? E Dr. Cássio também pela excelente abordagem, por ser também um orientador bastante solícito e a gente prevê também novos eventos, né? E finalizando, né, agradeço também a todos os inscritos, dizer que as atividades da Liga só estão começando, né? A gente pretende fazer outros eventos ainda maiores. E vamos agora fazer o sorteio. Todos aqui podem ver que é uma lista aqui com todos os nomes, certo? Que foram preenchidos, inclusive os últimos que preencheram aqui. Tá dando para ver, Bruna? Tá dando, acho que eu não tá vendo a minha tela, mas tá. Pronto. Vou colocar agora para sortear. Tainara Souza Santos. Entrar em contato aí no Instagram, que a gente vai estar vendo uma forma de envio, certo? Do livro. Parabéns, você é a ganhadora. E obrigada a todos. Bruna, quer dizer mais algumas palavras? Não, só pedir para você colocar novamente na tela para eu tirar print e colocar. Isso. Pronto. Tainara Souza Santos. Foi a ganhadora. Entrar em contato através do Instagram da Liga, que a gente vai estar vendo uma forma de envio, certo? É isso, pessoal. Quero agradecer a todos pela presença e até o próximo evento. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite, parabéns a todos os da Liga, todos os representantes, meu muito obrigado. Vamos para os próximos eventos. Tá? Obrigado, Bruna, Obrigada, Ana, todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, pessoal. A gente vai disponibilizar a gravação posteriormente na bio do Instagram, certo? Diego Arley perguntou. E a gente está gravando sim. As aulas foram gravadas a partir do segundo dia. A gente vai estar botando o link na bio do Instagram. Isso. Tchau, pessoal. Boa noite.